Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Essa é a nossa quinta aula, acentuação gráfica. Um assunto muito gostoso, delicioso, que você vai, com certeza, amar, certo? Antes de entrar na acentuação gráfica, gostaria de fazer aqui alguma observação, no sentido de que, para você poder acentuar uma palavra, você precisa saber quem é a sílaba forte, tá? Como a gente já trabalhou, né? Para encontrar a sílaba forte, certo? Então, é a técnica do chamamento. Você precisa encontrar a sílaba forte. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes com isso. Então, se você não sabe, já anota aí essa primeira dúvida, tá? Que é a técnica do chamamento. Eu vou falar mais sobre ela aqui nessa aula, mas vai ser importante, tá? Técnica do grito, que eu chamo, TDG, beleza? Mas vamos lá para a nossa parte de hoje. Então, só para deixar algumas observações aqui, certo, pessoal? Nós vamos estudar agora, nós entramos agora nessa parte que acentua-se palavra, tá? Então, em algum momento, certo? A gente precisa se questionar, tá? Ou saber, essa palavra tem acento ou não tem acento. As bancas, elas vão perguntar justamente isso, né? As questões. Elas já vão apresentar, essa questão aqui está com acento, tá? Ou está sem acento. Às vezes é simples assim, mas às vezes é mais caprichado, tá? Pergunta sobre mesma regra, pergunta se a acentuação está certa, se está errada. Então, tem uma série de fatores. A primeira coisa que a gente precisa distinguir é que as palavras em língua portuguesa, tá? Elas foram separadas de duas formas a princípio. Tá? Aqui essa parte da estrutura. Quando você fala de quantidade de sílabas, tá? Quantidade de sílabas. Então, nessa parte aqui que a gente fala em quantidade de sílabas, certo? Ela foi dividida da seguinte maneira, certo? Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, tá? Monossílaba, apenas uma sílaba, né? Trissílaba, 3, dissílaba, 2, polissílaba, mais de 3, não é isso? Então, essa separação é importante. Essa separação aqui é importante para que a gente consiga ficar uma hora falando de uma coisa, outra hora falando de outra coisa, tá? Então, a primeira coisa aqui é isso, ó. Gente, essa divisão aí, ela é bastante fundamental. Uma coisa é você falar sobre as monossílabas, tá? Palavras monossílabas. Outra coisa é você falar sobre palavras com mais de uma sílaba, certo? Então, para acentuar graficamente, você precisa saber muito bem, tá? O que é isso, tá? Monossílabos, tá? Dissílaba, trissílaba e polissílaba. Aqui pra gente, tá? Então, monossílaba apenas uma sílaba e aqui essas mais de uma sílaba. Então, como é que eu vou tratar a partir de agora? Eu vou tratar só assim, tá? Aqui, ó. Assim. Então, monossílaba é uma coisa, monossílaba é uma coisa, e mais de uma sílaba é outra coisa, tá? Então, a gente aqui está levando em consideração o quê? Nós estamos vendo o quê? As palavras em relação às suas sílabas. Nós estamos vendo aqui as palavras em relação às suas sílabas, tá? Isso é muito importante. Então, para acentuar, eu preciso entender bem o que é sílaba. E, por exemplo, na aula de separação silábica, a gente já viu, tá? O que é monossílaba? Uma sílaba apenas. O que é dissílaba? Duas sílabas. O que é trissílaba? Três. O que é polissílaba? Polissílaba é o conceito que diz, ó, uma palavra que tem mais de 3 sílabas, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, continuando. Bom, vamos tratar aqui sobre isso, ó. Então, monossílabos. Monossílabos. Então, ó,
Monossílabo, apenas uma sílaba. Monossílaba, apenas uma sílaba. Aí eu gosto muito desse conceito aqui, tá? Que diz assim, ó, apenas um movimento da sua boca. Quando você fala, por exemplo, ó, nós, 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 tá? É um movimento apenas da sua boca. Meu, meu, meu. Um movimento apenas da boca, tá? Rio, rio, rio. Um movimento da boca só. Sol, sol, sol. Então, monossílabo é muito fácil, pessoal. É um movimento da sua boca. Só um. Mono, um movimento da sua boca. Só. Beleza? Tranquilo. Aí, veja. O monossílabo, tá? O monossílabo, como só tem uma sílaba, aí a gente precisa entender aqui o que é forte e o que é fraco, tá? Então, a palavra monossílaba, certo? Ou ela vai ser forte, ou ela vai ser fraca. Ou vai ser forte, ou vai ser fraca. Quais são os nomes, Nelson? Por exemplo, então, forte. Forte é o que a gente chama de tônico. Forte é o que a gente chama de tônico. Tônico, tônico, forte. E átono? Átono é o que a gente chama de fraca. Então, fraca é átono. Então, é só você saber relacionar. Quando ele estiver dizendo forte, ele está falando de tônica. Quando ele estiver falando fraca, ele está falando de átono. Então, sílaba forte, tá? E sílaba fraca. Beleza? Então, aqui no monossílabo, você pode ter a situação. Ou ela é forte ou ela é fraca, certo? Aí aqui é o conceito de fraca, veja. Então, ela não tem sentido próprio. Sozinha, ou seja, sozinha, ela não tem sentido, ela não comunica nada. Então, sozinha, ela não comunica nada. Por exemplo, você fala assim, ó, essa palavra aqui, ó. Essa palavra me. Me significa o quê sozinha? Se eu disser assim, ó, me, não comunica nada, tá? Se eu falar assim, ó, por, essa palavra por, ela comunica, ela tem sentido de quê? Ela está indicando o quê? Nada, tá? Se eu falar aqui, por exemplo, de, essa palavra de, ela não comunica nada, tá? Comunica nada. Então, essa é a ideia de monossílabo átono, tá? Então, me, de, por. Essas palavrinhas aqui, ó, veja, elas não têm sentido sozinhas. Elas servem apenas para outras coisas, né? A palavrinha mas, veja, assim sem acento, mas sem acento. Então, átona é fraca. Fraca por quê? Quando é que eu vou saber que é fraca? É porque eu falar assim, ó, me. Não, eu posso falar me. Se eu falar me, é forte, mas não é pela fala. Não é pela fala, é pelo sentido, certo? A tônica, veja, tem sentido próprio, ou seja, ela sozinha significa algo. Ela sozinha significa algo. Ela tem um sentido, tá? Exemplo aqui, a palavra sol. Sol significa alguma coisa? Sim. A palavra rio significa alguma coisa? Sim. A palavra meu significa alguma coisa? Sim. A palavra nós significa alguma coisa? Sim. Nós tem o significado de eu, você e mais outra pessoa, ou eu e você, nós tem esse significado. Meu significa que uma determinada coisa pertence a mim. Rio. Rio é um rio, né? Um rio de águas. Sol é o sol. Ou seja, forte é uma palavra que tem sentido. Tem sentido, tá? Exemplo aqui, sol. Exemplo, a nota musical dó. Exemplo, a palavra Joana, por exemplo, é mar, com acentozinho, tá? Então,
Isso aqui é um monossílabo. Então, você precisa saber bem distinguir a diferença entre monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Por quê? Porque já já a gente vai ver que é necessário. O tônico é acentuado, tá? Em algumas terminações e o átono não. Beleza? Continuando aqui. Bom, aí eu tenho aqui o grupo, tá? Esse outro grupo, então, monossílabo. E agora eu cheguei aqui no outro grupo, que é mais de uma sílaba. Mais de uma sílaba. Então, olha só. As palavras que têm mais de uma sílaba. Dissílaba, trissílaba, polissílaba. Tá? Esse conceito aqui é muito importante, veja. Então, nesse caso, veja, apenas uma das sílabas é forte, tá? Tônica, e as outras são fracas. Gente, anota isso aí. Em língua portuguesa, tá? Em nossa língua, só existe uma sílaba forte. Só existe uma sílaba forte. Não existe mais, tá? Vou anotar aqui, ó. Só existe uma sílaba forte. Só existe uma sílaba forte, tá? Só existe uma sílaba forte. Isso aqui é importante. Uma. E as outras? As outras são fracas. Beleza? Então, se você tem, por exemplo, a palavra casa, tá? Se você tem a palavra matemática, tá? Se você tem a palavra educar, beleza? Então, essas palavras aí, uma delas é forte, só uma é forte, e as outras são fracas, tá? Foca isso. Nesse caso aqui, a palavra casa, quem é a forte? Casa. Vamos usar a TDG, a técnica do chamamento. Casa. Então, casa a gente segura mais. Matemática. Mas a gente segura mais. Educar. Tá aí. As sílabas fortes. A gente vai usar a TDG. Bom, certo. Aí, gente, ó, cada posiçãozinha dessa de sílaba forte diferente, veja. Aqui, ó, foi aqui. Aqui foi aqui, aqui foi aqui. Cada posiçãozinha dessa da sílaba forte, e eu posso até colocar mais uma observação aqui. Se liga. Anota aí. A sílaba forte só pode ser uma das 3 últimas sílabas, tá? Já já a gente vê isso, mas olha só, a palavra pode ter 10 sílabas. A palavra pode ter 10 sílabas, certo? Porém, preste atenção, só as 3 últimas é que vão poder ser forte. Então, a gente tem a situação, ou é forte a última sílaba, ou é forte a penúltima sílaba, ou é forte a antepenúltima sílaba. Então, olha para cá, que foi isso aqui que eu coloquei, tá? Então, olha só, oxítono, tá? Então, oxítono. Quando a última sílaba é forte, eu chamo isso aqui de quê? Eu chamo isso aqui de oxítono. Então, a palavra, ó. Então, eu vou levar em consideração a última sílaba, forte, tá? A última sílaba. Então, quando eu levo em consideração a última sílaba, que a última sílaba é forte, essa palavra é classificada como uma palavra oxítono, tá?
Então, quando a última sílaba é forte, essa palavra ela é classificada como oxítono. Então, a última sílaba é forte. Aí vamos ver, ó, daquela listinha, dessas 3 palavras que eu coloquei ao lado de vocês. Qual é que é a última sílaba forte? Essa aqui, ó. Ó, então a palavra educar, a última sílaba é forte. Ou seja, ela é uma palavra oxítono. Então a palavra educar é uma palavra oxítono. Tá? Aí tem a penúltima sílaba forte. A penúltima sílaba forte. Então, quando a penúltima sílaba é forte, a gente chama ela de quê? A gente chama ela de paroxítono. Então, paroxítono. Por quê? A penúltima sílaba é forte. Olhando ali para essas palavras aqui, eu tenho a última aqui, ó, usar, e eu tenho a penúltima. Essa aqui, ó. Penúltima. Tá? Então, ela é paroxítona, porque a penúltima sílaba, que é essa aqui, tá? A penúltima sílaba é forte. Ah, não, sim, mas essa palavra só tem 2 sílabas. Não importa, é a penúltima, sim ou não? A última é usar, a penúltima é o K. Beleza? Então, essa palavra aqui, essa palavrinha, ela é classificada, tá? Ela é classificada, ó, casa, como paroxítono. Certo? Paroxítono. Beleza? Então, tranquilo. Tá? Então, essa aqui, né, educar foi oxítono. Educar foi oxítono. Tá? E agora vamos ver matemática. Matemática. A palavra matemática, ela vai se encaixar aqui na proparoxítono, ou seja, a antepenúltima sílaba é forte. Então, quando a antepenúltima sílaba é forte, aí você tem aqui, é o caso da palavra matemática, tá? É o caso da palavra matemática. Veja. Então, o que é a última sílaba? Última, você já sabe o que é, tá? Última, você já sabe o que é. Penúltima é aquela que vem antes da última, tranquilo. Então, você vem aqui, ó. Você tem uma palavra aqui dividida assim. Vamos supor que cada risquinho desse aqui seja uma sílaba, certo? Essa aqui é a última. Essa aqui é a penúltima. E essa aqui é a antepenúltima. Certo? Já já a gente vê direitinho isso aqui. Então, se a sílaba forte, quando você faz a técnica do grito, casa. Então, a penúltima, na palavra casa, foi forte. Veja, pessoal, a palavra casa só tem 2 sílabas, tá? Então, no caso, ela não tem a antepenúltima sílaba, só tem a última e a penúltima, tá? A palavra matemática, por exemplo, ela tem um monte de sílabas. Então, matemática. Usando a técnica do grito, você vê que o ma é o forte, ou seja, então você tem a K como última, você tem a ti como penúltima e você tem a ma como antepenúltima, certo? Então, cada posiçãozinha dessa aqui recebe um nome, certo? Cada posiçãozinha dessa recebe um nome. Tá aqui, ó. Tá aí o esqueminha para vocês. Então, se a última sílaba for a mais forte, aqui eu fiz uma representação, ela está mais alta, né? Se a última sílaba for a forte, tá? O nome dessa classificação, ela estará dentro da caixinha das oxítonas. Se a última sílaba for a forte, ela estará dentro da caixinha das oxítonas. Certo? Então, olha aí a palavra café. Café! Café! Então, aqui você separa a sílaba de café. Então, fé. Beleza? E a forte é quem? Forte é o fé.
Aí você olha para cá, essa é a última. Essa é a última. Se ela é a última, tá? Se ela é a última, ela é então o quê? É uma palavra oxítona. Então, contei as sílabas e a sílaba forte é a última. Essa palavra é oxítona, tá? Educação, educação, mesma coisa aqui, ó. Educação. Então, essa é a última sílaba. Se ela é a última sílaba, essa palavra está dentro da caixinha das oxítonas, tá? Próximo. Paroxítonas. Pronto, tá aí, ó. Então, você faz. Quando essa penúltima sílaba, tá? Penúltima sílaba. Então, penúltima. Quando a penúltima sílaba é forte. Aí você faz assim, né? A palavra educado. 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 Então, o cado é o forte, ou seja, essa aqui é a última sílaba, essa é a penúltima. Então, se é penúltima, tá? Se é penúltima, ela está dentro da paroxítona. Ela é paroxítona, a palavra paroxítona. Revólver. Quem é forte? O vó. Tá? Mesma ideia. Ela é a penúltima. Então, o ver é a última e vol é a penúltima sílaba, ou seja, ela é uma palavra paroxítona. E ainda tem essa terceira aqui, que é a antepenúltima. Antepenúltima, tá? Então, a antepenúltima a gente chama de proparoxítona. A sílaba forte vai ser essa aqui, ó. Então, a antepenúltima. Antepenúltima, tá? E o que é a antepenúltima? Essa aqui é a última, a número 1 aqui, ó. A número 2 é a penúltima e essa número 3 é a antepenúltima, tá? Vocês viram que ficou um númerozinho 1, 2, 3 de trás para frente. Por que mais fácil assim? Veja. Assim eu consigo definir para você as palavras 1, 2 e 3. Eu não sei quantas palavras tem a sílaba, tá? Não sei quantas sílabas tem, por exemplo, em alguma palavra. Então, eu não posso dizer, vai ser a quinta sílaba. Não, a gente sempre faz como? De trás para frente. Que a ideia de 1 é a última, 1 é a última, 2 é a penúltima e 3 é a antepenúltima. Então, a gente usa esses númerozinhos de trás para frente. Contagem de sílaba você tem que contar de trás para frente. Contagem de sílaba você tem que contar de trás para frente. Certo? Então, proparoxítona, médico. Essa é a última. Essa é a penúltima. E essa 3 aqui é a forte. A antepenúltima é forte. Ou seja, essa palavra é proparoxítona, tá? Então, essa é a antepenúltima, tá? Antepenúltima. Se ela é a antepenúltima, ela vai ser proparoxítona. A palavra física, mesma coisa. Física. Física. É a antepenúltima. Se ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Deu para entender? Deu para sacar? Ótimo. Bom, aí, quando a gente entende direitinho aí, monossílabos primeiro, né, que é uma sílaba apenas, quando a gente entende que é dissílaba, trissílaba, e cada uma pode se encaixar oxítona, paroxítona, proparoxítona, ok. Certo? Agora vamos para as regras de acentuação. Existem 2 tipos de regras para acentuar, tá? Existem aqui 2 tipos de regras para acentuar. Tá aqui claro na tela, tá? Então tem as regras gerais, e tem as regrinhas especiais. Regras gerais e regras especiais. Então veja, quais são as regras gerais? Então veja, eu tenho uma regra para
os monossílabos, tem uma regra para as oxítonas, tem uma regra para as paroxítonas e tem uma regra para as proparoxítonas, ou seja, dentro da regra geral, eu vou ter ali 4 regras. Para cada grupinho desse que eu falei com vocês agora, monossílabos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, eu tenho aí uma regrinha geral, que é geral de todas as palavras. E ainda, do outro modo, eu tenho aqui a regrinha as regrinhas especiais. Existem 3 regrinhas especiais. E como o próprio nome já diz, é especial. É uma regra específica, tá? Uma regra específica. Então, quais são essas regras? Eu tenho a regrinha para os hiatos, tá? Eu tenho uma regrinha para os ditongos abertos e eu tenho uma regrinha chamada de acentos diferenciais. Acentos diferenciais. Então, quando você vai percorrer e analisar para acentuar uma palavra se sim ou se não, você vai ter que analisar essas 7 regras aí. 4 gerais, tá? E 3 especiais. Nelsinho, pode acontecer de uma regra bater igual. Então, essa regra aqui serve tanto de um caso quanto do outro. Pode acontecer, tá? E eu já vou dizer a vocês aqui, ó. A regra geral tem prioridade. A regra geral tem prioridade, tá? A regra geral sempre tem prioridade. Se for o caso de você, por exemplo, deixa eu mostrar uma palavra para você aqui, ó. A palavra veículo. Não precisa saber agora, mas essa palavra aqui, ó, veículo. Qual a sílaba forte dela? Vamos separar. V, I, Q, Lo. A sílaba forte dessa palavra é esse I aqui, tá? Ó. Sílaba forte. Aí você conta de trás para frente, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Ela é a número 3. Aí você já sabe que a número 3 tem acento, tá? Então, ela é acentuada por ser proparoxítono. Proparoxítono. Porém, isso aqui é um hiato. Isso aqui é um hiato tônico. Um hiato tônico que passa pelas regrinhas também. Então, aqui você tem a regra do hiato tônico. Tá? Então, essa palavrinha aqui, ela tem 2 regrinhas para ela. Vocês vão aprender já já. Beleza? Então, qual é a que tem prioridade aí? Qual é a que tem prioridade? Regra geral. Qual é a regra geral? Hiato tônico ou proparoxítono? Proparoxítono. Então, essa palavra veículo, ela é acentuada por ser uma proparoxítono. Mas eu pergunto, se uma banca falar que essa palavra é acentuada porque o I é um hiato, eles estão errados? Não. Se perguntar qual é a regra que tem prioridade? Paroxítono, proparoxítono, desculpa. Tá? Mas veja que aqui bateu. Ou seja, regras gerais, elas têm prioridade caso batam a regrinha igual, tá? Bom, vamos entrar aqui agora. As regras gerais, tá? Temos aqui. Então, vamos começar pelos monossílabos, certo? São acentuadas ou acentuados, são acentuados os monossílabos. Cadê, meu Deus? São acentuados os monossílabos. Deixa eu colocar. Deixa eu ajeitar isso aqui. São acentuados os monossílabos terminados em A, ou então as, o Szinho pode vir também, O ou então os, E ou então es. Tá aqui, bonitinho. Então, as terminações. Então, quando você vai acentuar uma palavra,
que é que você precisa ver? O que é que você precisa levar em consideração? A terminação. Você precisa olhar a terminação, ok? Se você não olhar a terminação, você não vai conseguir. Então, você tem que olhar para a partezinha final de cada palavra, tá? Então, são acentuados os monossílabos terminados em A, O ou E, beleza? Qual a dica para lembrar? Olha só, a gente não está falando de monossílabos? A gente não está falando de monossílabos? Então, tá aqui, ó, monossílabos. Aí, um professor meu, ele deu aula assim, ó, para mim, ó. Lembra de monossílabo, lembra de Maomé. Ou seja, Maomé terminado em A, O ou E. Então, M de monossílabos, M de Maomé. Então, ó, dois M's ali, ó, monossílabo, monossílabo. Então, para ser acentuado o monossílabo, ele precisa terminar ou em A, ou em O, ou em E. Para ser acentuado, ele precisa terminar ou em A, bonitinho, ou em O, tá? Ou então na letrinha E. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui aos exemplos. Então, a dica para lembrar é Maomé. Então, aqui, ó. Olha aí, tá? Olha só a palavra pá. Todas essas aqui, ó, lembram o que é tônico? Tônico tem sinal. Pá, a pá de lixo. Então, ela termina em A, ó, pá. Pá é uma letrinha A no final, então tem que ter acento, tá? Mês, olha só, mês. Mês é a letrinha E seguida de S. Então, mês tem acento. E nesse caso aqui, um acento fechado, ó, E, beleza? A palavra nós, por exemplo, nós. Nós termina em O, tá vendo aqui, ó? Então, tem que ter acento. Então, se as palavrinhas monossílabas terminam em A, O ou E, elas devem vir acentuadas, tá? Olha só essas aqui então, veja. A palavra mar, termina com que letra? Então, isso aqui é um monossílabo, já digo logo, ó. Isso aqui é um monossílabo terminado em R. Posso acentuar um monossílabo terminado em R? Não. A palavra sol. A palavra sol é um monossílabo terminado em L. Posso acentuar um monossílabo terminado em L? Não. Só pode acentuar um monossílabo terminado em A, O ou E. A palavra nu. Nu. Nu é um monossílabo. Posso acentuar um monossílabo terminado pela letrinha U? Também não, tá? A palavra lhe, a palavra lhe tem acento, lhe. Aí você olha e diz, ah, Nelson, termina em E, tem acento. Aí eu digo, ó o dedinho. Primeira coisa, lhe significa alguma coisa. Lhe tem sentido, sozinho assim, ó. Tem sentido? Tem sentido, pessoal? Não. Aí a resposta é não. Se não tem sentido sozinha, se não está dizendo nada, não comunica nada, essa palavra, ela é átona. Essa palavra aqui é átona. Átona. Nós acentuamos as palavras átonas? Não. Só acentuamos as tônicas. E as tônicas, elas significam algo. Elas significam algo. As átonas, não. Ó, me, tem acento? Me tem acento? Não, porque esse me, sozinha, ela não significa nada, tá? Só para mais um aqui, ó, paz. Paz. Paz é uma monossílaba terminada em Z. Posso acentuar? Não, aqui nesse caso, ela significa algo, mas ela termina com Z. Então, por isso que eu não posso acentuar.
só posso acentuar as que significam algo, só que tem que ser terminadas em A, E ou O. Tá? Vamos para a próxima. Beleza. Além da regrinha das monossílabas, nós temos a regrinha ali também das oxítonas. Então, oxítono. Então, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, o as, O, o os, E, o es, em ou ens. Então, esses são os finalzinhos, ó. Finaizinhos. Então, as oxítonas, aí o que é que eu faço para lembrar? Ema, ema e Enzo. Para lembrar, eu lembro, tá? Ema e Enzo são noivos, que é uma história que eu conheço, tá? Então, Ema e Enzo, Enzo com S, para deixar o negócio mais feio ainda. Ema e Enzo são noivos e eles foram para um casamento muito divertido. É o casamento oxítono, que eu chamo. Casamento oxítono. Casamento oxítono, tá? É um casamento super engraçado, é um casamento super louco, principalmente pelo nome dos noivos, Ema e Enzo. Então, nomes estranhos. Então, com essa historinha do Ema e do Enzo, tá? Da Ema e do Enzo, eu consigo ver aqui, ó, a dica para lembrar. Quando uma palavra é oxítona, eu me lembro de Ema e de Enzo, ou seja, as terminações. Ó. Se terminar em A, tem acento. Se terminar em O, tem acento também. Se terminar em E, tem acento também. E se terminar em, tem acento também, ou ens, né? No plural. Então, quando a palavra é oxítona, ou seja, última sílaba, o quê? Última sílaba forte. Quando a última sílaba é forte, aí eu preciso olhar qual é o finalzinho dela, qual é a terminação dela aqui. Qual é a terminação dela? Ela está terminada como? Ela está terminada como? Aí por isso aqui, da terminação, aí eu olho se ela tem acento ou não. Se ela estiver terminada nessa regrinha aqui do ema, da M e do Enzo, que é em, a, ens ou o, elas devem ser acentuadas. Vamos aqui para... Então, veja vários exemplos. Eu vou destacar algumas. Quando você pega a palavra Paraná, por exemplo, vamos separar as sílabas. Pa, ran, na. Qual é a sílaba forte de Paraná? É a última, essa aqui é o na. Tá? Então, essa palavrinha é oxítono. Aí você lembra do casamento oxítono. Para lembrar, você lembra que essa palavrinha aqui, ela está terminada em que letrinha? Está terminada em A. Se ela está terminada em A, ela entra dentro da regra da M do Enzo, tá? Então, Ema tem o A aqui. Então, a regrinha Ema e Enzo são as terminações. Olha o A aqui, tá vendo? Se tem um A, então essa palavra Paraná deve ser acentuada. Beleza? Assim como as outras também, ó. Olha só a palavra cipó. Cipó. Quem é a sílaba forte? Cipó. Pó. Tá? Pó. Veja. Pó é uma oxítona. É uma oxítona terminada em O. Se ela é terminada em O, deve ter acento. Tá? Olha só essa palavra aqui, ó. Amém. Amém. Certo? Então, essa palavra aqui, ela separada, ela fica assim. Então, fica amém. Separadinha, ela fica assim. Amém.
tá? Separei a sílaba dela, ela ficou assim. Ok. E agora? E agora? Qual a sílaba forte de amém? Qual a sílaba forte? Aí você faz a técnica do grito. Amém! Amém! Aí você vê a sílaba forte de amém é essa aqui, tá? É o men. Então, isso aqui está terminando como essa palavra? Essa palavra, ela está terminando em. Está terminando em. Então, se essa palavra é oxítono e termina em, tem que ter acento. Se essa palavra é oxítono e termina em, a palavra também, ó, a palavra também, a mesma regra, mesma coisa, também é uma palavra oxítona, termina em. Mesma coisa para armazém. Armazém, armazém. Então, é uma palavra oxítona que termina em, tá? É uma palavra oxítona que termina em, certo? Então, para acentuar, você precisa ver o final. Mesma coisa aqui para essas outras, tá? Parabéns. Vamos lá. Parabéns. Parabéns. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, parabéns. Terminado aí em ens, tá? Mesma regrinha para reféns. Mesma regrinha para reféns. Quem é a sílaba forte? A sílaba forte é o fém, fém. Então, é uma paroxítona terminada em ens. E armazém também. Armazéns também. Tá? Então, vamos separar armazém aqui, ó. Armazéns, armazéns. Então, eu vou pegar aqui essas três, essa sílaba forte, tá? Essa é a sílaba forte. Terminada em quê? Terminada em ens. Deixa eu tentar selecionar aqui. Aqui. Beleza? Então, terminada em ens. Certo? Isso é muito importante. Então, o final. Então, lembra do casamento que eu chamo de casamento oxítono. Então, se a palavra é oxítona, se a última sílaba é forte, você precisa ver o final e lembrar da Ema e do Enzo, tá? Ema e Enzo, finalzinho. Então, tem que ser assim, tá? Ema, essa palavra termina com alguma das letrinhas de Ema e de Enzo, se sim, tem acento. Vamos para essa aqui, ó. Pomar. Qual a sílaba forte de pomar? A sílaba forte de pomar é o ma. Vamos destacá-la aqui, ó. A sílaba forte de pomar é o ma. Então, é oxítono. Essa palavra aí, pomar, tem que receber acento? Sim ou não? Isso mesmo, não. Por quê? Porque ela termina pela letra R. Ela termina pela letra R, tá? Tem R ali? Pode ter R aqui na palavra oxítona? Não, não pode ter R. A palavra anzol. A palavra anzol. Qual a sílaba forte de anzol? É o zol. É o zol. Zol termina com que letra? Termina com L. Pode ter L? Pode ter L na acentuação das oxítonas? Não, não é L. Tem que ser Ema e Enzo. Dentro do M e do Enzo tem L? Não. E assim vai, tá? Olha só. Caqui. Qual a sílaba forte de caqui? É o que. A sílaba forte de caqui é o que, tá? Posso acentuar, então? Não, porque o caqui termina com a letrinha I. E a letrinha I não tá dentro do M do Enzo, tá? Mesma coisa, ó. Urubu. Bu é a sílaba forte. Posso acentuar essa palavra, então? O bu? Posso acentuar o bu? Não, porque o bu termina com U, tá? E U não deve receber acento, certo? Vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí, certo? Próxima regrinha, tá? Então, regrinha das paroxítonas. Essas aqui, ó, são acentuadas as paroxítonas terminadas em L-I-N-U-R, X, atil, atil, ó,
uns, PS e ditongo. Então, são acentuadas todas essas. Então, quais são as terminações para as paroxítonas, tá? Então, L, I, N, U, R, X, A, tio, A, tio, O, uns, PS e ditongo, tá? Dica para lembrar, é o que eu falei na aula, li no chão, uns, PS de tom. Leia como se fosse uma palavra. Li no chão, uns PS de tom. Tudo junto, pessoal. Li no chão, uns PS de tom. Li no chão, uns PS de tom. Se você decorar o li no chão, uns PS de tom, sua vida ficará mais fácil, pois o li no chão, uns PS de tom, dá toda a condição de você acentuar as palavras paroxítonas. O li no chão, uns pés de tombo, é uma forma de você memorizar mais fácil, pois decorar cada coisa individualmente seria mais difícil. Por isso que o li no chão, uns pés de tombo, facilita a sua vida. Aconselho você, por exemplo, a tatuar o li no chão, uns pés de tombo no seu braço. Ou então pintar à frente da sua casa um letreiro com li no chão, uns pés de tombo. Então, você tatua, ou você pinta na sua casa, ou então você fica repetindo como um louco, li no chão, uns pés de tombo. Daqui a pouco você terá decorado o li no chão, uns pés de tombo, e sua vida ficará mais fácil, pois o li no chão, uns pés de tombo, vai ajudar você a decorar as palavras paroxítonas, tá? Então, essa é a dica para lembrar, tá? Então, terminadas em I, terminadas em I, terminadas em U, terminadas em L. Então, você não vai decorar assim, cada coisinha. Você vai decorar tudo junto, li no chão, uns pés de tom. Claro que você vai saber que é separada, você sabe que é separada, tá? Lembrando, pode vir com S, pode vir um IS, pode vir um US, pode vir um ATUS, pode. Então, o S não atrapalha. Vamos ver aí várias palavrinhas, tá? Eu não vou falar de todas, mas vou pegar algumas aqui. Então, ó, lembrando, li no chão, uns pés estão. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos destacar essa palavra aqui. Vamos destacar essa palavra Vênus. Palavra Vênus, tá? Vamos separar Vênus, por favor? Separa Vênus. Qual a sílaba forte de Vênus? Sílaba forte de Vênus é o vem. Vênus. Vênus. Ou seja, essa palavra aqui é o Vênus, é o forte. Então, ela é paroxítona, é a número 2. Estão lembrados? Ó? Essa aqui é a número 2. Se é a número 2, é paroxítona. Para acentuar as palavras paroxítona, você lembra de quem? Vamos botar aqui, ó. Li, no, chão, uns, PS de tongo. Olha para cá. Pronto. Então, eu vou olhar o final de Vênus. Vênus termina com US. Ou a gente pode considerar só o U, tá? Tem U dentro do li no chão, uma espécie de tongo? Tem U. Aí você vai sair procurando. Opa, achei um U aqui. Se tem U dentro do li no chão, uma espécie de tongo, por isso que você coloca um acento aqui no Vênus, tá vendo? Então, todas essas palavras. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Pólen. Vamos lá. Vamos destacar a palavra pólen. Vamos aumentar ela. Deixar ela lindona aqui. Separa as sílabas, tá? E agora você faz. Quem é a sílaba forte de pólen? Pólen. Pólen. É o pó. É o pó. Tá? É o pó. Se é o pó, você então tá com uma palavra que a penúltima sílaba é forte. A2. A2 é chamada de paroxítono. Aí você vai olhar o final. É uma paroxítona terminada em quê? Ela tem um N no final.
ela tem um N. Dentro do li no chão, os pés estão, tem N? Tem, olha um Nzinho aqui, olha um Nzinho ali. Ou seja, você deve acentuar, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Você deve acentuar a palavra pólen, tá? Por isso que ela é acentuada. Então, essa é a regra, tá? Olha só, vou fazer mais uma. Tênue, tênue, separei assim, ó. Tênue, tênue. Essa palavra tênue, qual é a sílaba forte dela? Tênue. Tênue, a sílaba forte é o tem. Tênue, tênue. Então, ela é uma palavra que a sílaba forte é a 2, é a paroxítona. 2, que eu estou falando aqui, é a penúltima, tá? Então, ela é paroxítona. Então, o que é que eu tenho que lembrar da paroxítona? Ali no chão, uma espécie de tom. Tem o E no final, tem E. Aí o menino diz, não, Nelson, não tem E. Só que aqui não é E, pessoal. Aqui esse som é junto. Isso aqui é junto. Isso aqui é um ditongo. Isso aqui é um ditongo. Se isso aqui é um ditongo, tem ditongo dentro do li no chão, uma espécie de tom? Tem. Então, por isso que é acentuado. Tênue. E assim é a mesma regra para água, para história, para série, para bíceps. Olha que legal, bíceps. Bi, a separação silábica fica assim, ó. Bíceps. Qual a sílaba forte? Bíceps. Bíceps é o bi. Então, ela é a penúltima é forte. Então, a 2, a segunda de trás para frente. Então, ela é paroxítona. Se ela é paroxítona, eu preciso olhar o final. Nesse caso aqui é um S e um P. Tem um S e um P aqui? Tem, um PS, né? Tem um PS aqui, ó. Então, por isso que ela é acentuada. Tá certo? Ótimo. Muito bom. Bom, uma observação aqui. Hiper mega importante. Uma observação hiper mega importante, tá? Palavras terminadas em N no plural. Então, olha para cá, tá? Uma observação importante. Então, importante. Então, o que é importante? Você tem que observar. Toda vez que você observar esse som no final, ONS, ou então ENS, tá? Então, são palavras paroxítonas, tá? Palavras paroxítonas terminada com ONS ou com ENS. Então, palavras, deixa eu acrescentar aqui, ó, paroxítonas, palavras paroxítonas, tá? Isso é importante. Então, as palavras paroxítonas, você precisa se ligar, tá? Terminadas em ONS e ENS. Qual a diferença? Tem uma diferençazinha, tá? Tem uma diferença. Beleza? Você tem uma proibição aqui, tá? Então, por exemplo, a palavra hífen, se você for pegar a palavra hífen, vamos ver, ó. Vamos fazer aqui a palavra hífen. Hífen. É assim que se escreve. A palavra hífen, qual é o forte? Hífen. Hífen. Tá aqui o hífen. Ou seja, ela é A2, tá bom? Se ela é A2, ela é paroxítono. Paroxítono. Certo? Paroxítono terminado em O. Paroxítono terminado em N. Dentro do li no chão, uma espécie de tom tem N? Tem. Então, essa palavra é acentuada. Tá? Essa palavra é acentuada. Certo? Agora, preste atenção. Quando essa palavra vai para o plural, olha só. Hífens. 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 Aí, pronto. Veja aqui. Essa palavra agora ela não termina no N.
tá? Ela termina em ENS. Aí eu vou ter que eu vou ter que ter o meu olho clínico para conseguir lembrar disso aqui, ó. Então, essa palavra qual é a forte? É o I. É o I, tá? Esse I é a posição 2, então ela é paroxítona. Preste atenção. Ela é paroxítona. Paroxítona. Aí, ó, veja, aí você tem que estar ligado, tá? Tem que memorizar, tem que botar essa regrinha aí. Palavras paroxítonas. Quando vem essa sequência ENS, não tem acento, porque dentro do li no chão, uns, PS de tongo, não tem essa terminação ENS, nem tem NS. Aí você diz, ô Nelsinho, mas você não falou que quando vem o Szinho você desconta esse S, ele não precisa ser considerado? Beleza? É certo. Mas essa aqui é uma exceção, tá? Então, isso aqui é uma exceção à regra, tá? Do S. Aqui, então, terminada em ENS, tá bloqueada. Então, bloqueada. Agora, preste atenção, pessoal. Preste atenção. Preste atenção, ó. Nós vimos uma regra ali atrás das oxítonas. Oxítona. Por isso que você tem que saber, oxítonas. As oxítonas, ou seja, a número 1, a última sílaba forte, você lembra de quem? Lembra de ema e enzo. Lembra de ema e de enzo. Ou seja, a oxítona tem ens, beleza? A oxítona tem ens. Então, sim, a oxítona tem ens. Aí, a paroxítona, ou seja, se esse en for em uma palavra paroxítona, ou seja, posição número 2, a penúltima, aí é que é bloqueado, tá? Nas paroxítonas, o ens é bloqueado, tá? Ou seja, ele não pode ser acentuado. Não pode ser acentuado na palavra paroxítona, que é o caso aqui, tá? Só o ens, tá? A única exceção é o ens. Aí, ó, se você tiver, por exemplo, ONS no final, que é exemplo aqui, ó, vou botar aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu tiver com ONS, realmente o N não conta, tá? Então, veja. Deixa eu apagar aqui para botar. O N não conta quando você faz assim, ó. Se você tem elétron, por exemplo. Você tem elétron. Olha, eu vou botar aqui, ó. Elétron. Palavra elétron. Quem é a forte? Elétron. Aí você tem uma posição número 2. Posição número 2, ou seja, a penúltima. Então, ela é paroxítona. Terminada em N. Beleza? Tem N dentro do li no chão, uns PS de tongo. Tem N dentro do li no chão, uns PS de tongo. Tem, então você acentua. Elétron. Certo? Agora, se você botar essa palavra no plural, deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar ali para... Se você colocar essa palavra no plural, ela vai ficar assim, ó. Elétrons. Ela vai ficar elétrons. Olha só. Então, elétrons. Olha só. Aí, quando você vai olhar, ó, tem... Qual a sílaba forte? A sílaba forte é o... Tá? Lé. Elétron, ela é a número 2. Ela é a número 2. Então, ela é paroxítona. Terminada em quê? Aí você olha, terminada em N.
não o N, porque você não desconsidera o S. Isso, a palavra original é terminada em N, e ele botou aqui um S só para fazer plural, certo? Ou seja, essa palavra termina em N. Normal, tá? Termina em N. Então, você deve acentuar. Certo? Acentua normal. Aí, pronto. Essas aqui também, ó, hífens e pólens, também terminam em N, só que, né, termina em N e acompanhado do Szinho. Porém, você tem um bloqueio. Qual é o bloqueio? Qual é o bloqueio da paroxítona? O bloqueio é que aqui o finalzinho não está só N, tá? É combinado com N, combinado com S. Aí você tem um bloqueio. Por isso que não acentua. Então, grifa bem aí. Grifa bem. Bloqueio, ó, vou perguntar para vocês sábado. Bloqueio da paroxítona. O que é o bloqueio da paroxítona? Vocês vão precisar me dizer, tá? O que é o bloqueio da paroxítona, tá? Beleza? Então, veja. Continua acentuando normal, mas ela tem um bloqueiozinho, tá? Outras coisas aqui, ó. Prefixos paroxítonos terminados em I ou R não são acentuados. Essa coisa aqui, ó. Quando você vai fazer? Anticoncepcional. Se você for fazer aqui, ó. Esse an é o forte, tá? Aí é 2. Aí é paroxítono. Aí você, vou acentuar. Não. Prefixo você não acentua, tá? Anti, multi, hiper, super. Essas palavras, tá? Supermercado, hipermercado, anticoncepcional, multinacional, são prefixos, você não acentua. Você não acentua prefixos. Tá certo? Boa. Bom, e a última regrinha aqui das gerais, que a gente vai fazer para finalizar essa aula, olha só que legal, as proparoxítonas, ou seja, a antepenúltima sílaba, tá? A número 3, contando de trás para frente. Todas elas são acentuadas, todas. Dica para lembrar, todas. Tá aí, tá? Ó. Então, a palavra física é uma palavra proparoxítona. Então, ela é na posição número 3. Então, tem acento. A palavra trópico, a forte é a 3. Então, ela tem acento. E assim, sucessivamente. Médico, acento, número 3. Então, essa regrinha aqui é tranquilidade. Tá, meus amores? Então, todas as proparoxítonas têm acento. Todas as proparoxítonas têm acento. Certo? Bom, deixa eu aparecer aqui para vocês um pouquinho. Então, se liga. É muito importante você revisar todos esses conceitos, tá? Deixar a sua dúvida anotadazinha para você me perguntar. E, acima de tudo, lembra quando eu falar sobre bloqueio, tá? Quando eu falar sobre bloqueio da paroxítona, você tem que me falar aquilo que eu te falei na aula, nesse instante. Beijão, aula maravilhosa e até a próxima.